Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso itinerário de aprendizado. E agora, exercitando novamente nosso físico e fazendo apontamentos sobre os conteúdos mais comuns dentro do universo dos concursos. O primeiro conteúdo, sempre fazemos essa mesclagem entre conteúdo e item da cultura. Nesse caso, vai ser o filme A Odisseia. Filme recente, recém-lançado nos cinemas e que pega os elementos do poema clássico de Homero, seria a Odisseia, e coloca nas telonas esse poema clássico. O contexto é o seguinte: dentro da Odisseia, relata-se o processo, como foi a Guerra de Troia. E a Guerra de Troia, como sabemos, ela teve como estopim, teve como virada de chave, como elemento marcante, a doação de um presente grego. Os moradores da ilha de Ítaca, cujo chefe era o próprio Odisseu, cujo capitão, o comandante era o Odisseu, eles tiveram um plano. Na verdade, esse plano foi mais desenhado e mais arquitetado pelo próprio Odisseu. Então o Odisseu falou: vamos desenvolver uma estratégia para conseguir tomar posse da ilha de Troia e conseguir vencer essa guerra. Assim eles fizeram. Mas qual metodologia seria a mais adequada para fazer isso? Aí ele teve a brilhante ideia de criar um presente, já que os troianos tinham muito apego a deusa Atena. Eles queriam atribuir um presente à deusa Atena. Fizeram um pretexto, uma história fictícia, uma história cobertura de que eles estavam dando um presente para a deusa Atena em oferta, tipo em rendição. Uma bandeira de paz foi levantada e em símbolo dessa paz eles queriam dar um presente. E o que era esse presente à deusa Atena? Era um cavalo gigante, um cavalo enorme, de dimensões bem expressivas, que cabia em seu interior um universo de coisas. Mas o que eles colocaram dentro desse cavalo grande era soldados. Soldados estavam dispostos a atacar quando desse uma brecha. Então esse é o contexto do cavalo grego, do presente grego. Então, e como podemos fazer a associação com o conteúdo de interesse para nós? Seria: nem tudo que parece ser é o que realmente é. E isso não é estrito ao universo da mitologia ou do universo dessa história aí, mas também ao contexto da farmácia ou testes químicos. Testes químicos podem gerar falsos positivos ou falsos negativos. Por exemplo, se você tem uma amostra que aparenta ser água, como você vai testar e você vai ter a certeza de que aquele líquido transparente é realmente água? Porque tem outros líquidos transparentes, outras soluções que também têm as mesmas características físicas, pelo menos visuais. Então como você vai ter a certeza? Você pode apelar para métodos, por exemplo, alguma destilação, alguma análise cromatográfica, alguma análise espectroscópica ou uma análise física mesmo, densidade, método simples. Mas esses testes eles têm todo teste é falível, portanto existe uma chance de atribuir erroneamente, dizer que é água, mas não ser água.
Isso se aplica a droga de abuso também. Por exemplo, eu posso dizer que é um medicamento, tipo, esse aqui, se trata de lidocaína, que é um anestésico. Fiz os testes e é lidocaína, pelos testes preliminares. Mas pode ser um falso positivo, porque outras substâncias, como a procaína, pode dar positivo também, para alguns testes mais inespecíficos, mais sensíveis, não tão seletivos, não tão específicos. Por exemplo, teste de cor. O teste de cor ele faz, você introduz a substância, você associa com um reagente, e esse reagente pode gerar uma tonalidade azulada ou uma tonalidade de outra coloração, caso tenha a presença da substância, mas elas têm um espectro mais amplo, por isso que eles são sensíveis em detrimento de serem seletivos. Portanto, falso positivo pode acontecer, assim como falso negativo pode acontecer também. E é a lógica contrária. Você dizer que não tem, quando em verdade tem. Fato é que os métodos preliminares de análise, eles têm, dependendo da concentração que você adiciona para analisar, eles podem gerar falsos negativos. Se ele extrapolar o valor de corte, pode gerar falso negativo. Se for inferior ao valor de corte, também pode gerar falso negativo. Portanto, tem que obedecer a um sério. Por isso que a diluição em alguns momentos é necessária, para que você encaixe de certa forma a substância de interesse, a concentração exigida pelo teste. Então tem que ter uma adequação. Agora vamos avançar no contexto do filme. Já falamos sobre esse relato da Guerra de Troia, sobre o presente grego que foi dado pelos moradores da ilha de Ítaca. Agora a segunda parte, como essa memória veio à tona, como essa história começou a ser escrita, começou a ser explicitada no filme, a partir das memórias do Odisseu. O filme mostra dois cenários diferentes. O cenário do Odisseu, que estava numa ilhado, e o cenário da família do Odisseu, que estava na ilha de Ítaca. Seria a mulher dele e o filho dele. Então esses dois contextos acontecem simultaneamente. E nessa ilha que o Odisseu ficou meio que aprisionado, havia uma mulher que dava a ele uma certa substância, certa folha, uma espécie de flor que dava... Ele ficava desmemoriado com essa flor. Portanto, ela tinha capacidade de alterar algum elemento cognitivo dele. E aí a gente entra no outro assunto que eu quero abordar, que seria as drogas psicolépticas, as drogas depressoras do sistema nervoso. Uma delas que é bem comum, que a gente pensa que é o contrário, mas que é verdadeiramente uma droga depressora, é o álcool. O álcool tem, nos primeiros momentos, ele tem a capacidade de desligar a parte frontal do sistema nervoso. Portanto, as decisões e o pensamento crítico, o pensamento ponderado, aquela ponderação, aqueles filtros que você tem são desfeitos, essas barreiras elas caem. Portanto, parece que você está estimulado, parece que você se motiva, cria coragem, mas isso é uma ilusão, porque o mecanismo neurocognitivo que gera essa desinibição é justamente a depressão do sistema nervoso central. Portanto, é uma droga depressora. E as drogas depressoras, de modo geral, elas têm como característica uma sintomatologia de perda da memória anterógrada, ou seja, quando atinge uma certa concentração plasmática, essas drogas elas têm chance de gerar desmemoriação, ou seja, a pessoa esquece do que ela vivenciou. Não só com o álcool é a parte mais acessível para nós, que a gente tem mais contato, mas outras drogas também têm essa característica. Por exemplo, os barbitúricos, os benzodiazepínicos, essas classes são depressoras do sistema nervoso. Portanto, elas têm essa chance aí de gerar a perda da memória anterógrada, assim como Odisseu no filme teve essa perda. Constantemente ele era exposto àquela flor de lótus e constantemente ele perdia a memória
E ele nunca sabia por que ela estava naquela ilha, se ele tinha família, qual o objetivo dele, se ele deveria sair daquela ilha ou não. Ele sempre perdia essa memória. Agora, depois de cessar o consumo dessa flor de lótus, Odisseu começou a lembrar da sua missão e lembrar da sua trajetória depois da Guerra de Troia. Que se eles chegaram até Troia, eles precisavam de voltar até a casa deles. E o Odisseu e essa tripulação. E aí gerou uma nova aventura, a aventura do retorno do Odisseu à sua casa, que é basicamente o itinerário que a obra do Homero defende, que ele esmiuça, ele vai trabalhar com mais ênfase nesse itinerário de retorno. E uma das primeiras paradas foi numa ilha em que existia uma criatura gigante que ela tinha somente um olho, então poderia se dizer que ele era um ciclope. E aí, eles ficaram aprisionados na residência / habitação dessa criatura aí. E aí tiveram de usar algum método para sair desse refúgio, dessa prisão. E eles queimaram o olho desse camarada. Fizeram um método lá. A estratégia foi arquitetada pelo Odisseu e cegaram essa criatura. E cegando essa criatura, a gente cai em outro assunto que eu quero abordar com vocês, que é a parte... Os sentidos, eles são significativos para análise química? A resposta é sim. Por exemplo, igual eu falei para vocês, na parte de análise visual, algumas estratégias têm uma definição mundial que vai classificar as estratégias analíticas em determinados grupos. Os métodos de classe C, os métodos de classe B e os métodos de classe A. É um escritório mundial de análise de drogas. E aí ele estabelece esses padrões aí. Os métodos / técnicas de classe C, eles são mais visuais, eles dependem mais do aspecto sensorial. Portanto, é falível, você concorda? Por exemplo, um teste de cor. Eu consigo enxergar o azul, mas será que esse azul que eu estou enxergando é realmente azul? Então, é algo falível. Portanto, dependendo dos sentidos, é o que classifica essas metodologias como classe C. Eu cito como exemplo colorimétrico e análise morfológica. Por exemplo, visualmente eu consigo ver se trata de uma determinada planta. A resposta é sim. Se eu colocar um microscópio, eu consigo ter mais elementos? Também consigo ter mais elementos. Mas visualmente, a vista desarmada, sem microscópio, é muito falível. Eu posso confundir algumas estruturas. Então, por isso que é classificado como C. A classe B, ela já tem um aparato mais tecnológico. Por exemplo, a cromatografia em camada delgada, que é uma estratégia de separação de misturas, que tem qualidade, porque não depende tanto da percepção visual da cor. Ela depende mais da distância do avançar das substâncias ao longo de determinada membrana. Se ela avança da mesma forma, se eu confronto procaína com procaína, em teoria elas têm que correr, elas têm que avançar na placa da mesma forma. Aí criam-se pequenos pontos nessa membrana que podem ser interpretados. Então, é uma técnica de natureza B. Tem outras técnicas também, mas eu vou avançar para a tecnologia de classe A, que é o fino do fino, que é a parte o poder analítico mais alto, que seria a espectrometria de massas, que é basicamente análise molecular e análise... na verdade, é uma relação entre a massa das substâncias e a carga delas. E isso individualiza de uma forma porque acontece nesse equipamento uma fragmentação. Analisa-se
por meio de campos eletromagnéticos a substância de forma global, mas ela é fragmentada com base em uma incidência elétrica. Essa incidência elétrica cria fragmentos e a forma como cada molécula se fragmenta é única. Portanto, a capacidade de identificação dessa estratégia é muito maior e é muito mais independente dos sentidos da sensibilidade humana, das propriedades organolépticas, da propriedade da percepção humana, dos sentidos mesmo. Portanto, é muito mais confiável. Por isso que atribui-se a classe A para esse método. Pronto, vamos avançar. E só fazendo a título de curiosidade, tem uma pesquisa desenvolvida na UFMG de tentativa de padronizar a interpretação das cores através de um aplicativo. O aplicativo, com base no padrão RGB, consegue dizer se realmente se trata de azul, com base em uma fotografia que você tira. O problema é que o aparelho celular que foi utilizado para tirar aquela fotografia pode variar os padrões. Portanto, ela tem suas limitações por conta da adequação do aparelho. Aparelho, foto e interpretação. Pode ter alguns problemas nesse itinerário aí. Agora, o penúltimo conteúdo que eu vou conversar com vocês é a respeito nessa dinâmica de retorno de Odisseu. Ele tinha uma tripulação muito maior, mas ele foi perdendo a tripulação dele à medida que ele ia chegando nas ilhas e o próprio mar, que ficou arredio a partir do confronto da rebeldia do Odisseu frente aos deuses do mar, ao deus do mar, acabou pagando pelas consequências da sua atitude rebelde. E aí a tripulação pagou a conta. Ele foi perdendo homens à medida que ele ia chegando nas ilhas e também no itinerário do trânsito mesmo, no marítimo. Então, entre eles passaram na ilha da Circe, que seria uma mulher que meio que aprisionava as pessoas. Ela dava um refrigério no sentido alimentício, dava alimento para eles, mas depois era tipo uma armadilha. Eles estavam aprisionados lá. Meio que era uma forma de vingança que ela tinha. Ela tinha uns poderes mágicos que conseguia aprisionar as pessoas. Mais elementos só ver no filme, então não vou dar tanto spoiler assim. Então, essa ilha perderam-se mais pessoas. No próprio mar perderam-se mais pessoas na parte das sereias, na parte do afunilamento das rochas. Eles passaram por um caminho muito curto e que tinham criaturas além dos mares que quebraram o navio. A tripulação praticamente chegou a zero, só sobrou o Odisseu. Portanto, esse decréscimo de tripulação pode ser correlacionado em âmbito pericial, com a perda de vestígios e elementos periciais desde o início, desde a origem, desde o ápice da situação, desde o ápice dos vestígios até a análise em si. Por exemplo, se eu tenho um celular para ser analisado pericialmente, esse celular, em regra, ele a fonte desse vestígio é um local em que aconteceu uma situação criminosa. Só que o ínterim entre a coleta do celular e a análise pericial pode perder vestígios, porque pode ter um acesso remoto que pode gerar um comando de eliminação dos vestígios, talvez de crime cibernético, talvez algum crime contra a dignidade sexual, imagens armazenadas, sei lá. E isso pode ter uma exclusão. Por isso que eles, para fazer o máximo, para manter a idoneidade máxima, existem métodos como proteção contra fontes externas de sinal. Não só sinal de internet, mas outros sinais também. Sinais de rádio, sinais
qualquer tipo de conexão, sem fio, conexão cabeada. Eles tentam fazer o máximo para ter o mínimo possível de perda. Assim também acontece com a própria substância química. Se você tem, no início, você coleta o chumbinho, por exemplo, em determinado lugar, pode ter contaminação cruzada à medida que o tempo vai passando? A resposta é sim. Se a coleta não for bem efetuada e talvez esteja num líquido, pode ter um morfar ou ter algum crescimento bacteriológico, pode corromper ou deixar mais difícil a análise química. Ter de passar por um processo de purificação / extração inicial poderia ser dispensado caso a coleta e o encaminhamento fosse adequado. Então, perdas existem. Assim como tripulantes perdem, os elementos também perdem. Tempo que passa, é verdade que foge. Agora, o último elemento. No final, acontece um desafio. O Odisseu consegue finalmente retornar à ilha de Ítaca e a mulher dele propõe um desafio, porque ele não voltou de forma gloriosa, conforme a recomendação de um outro cara que ele tinha ouvido a história, que ele voltou de forma gloriosa e se ferrou por isso. E ele voltou mais comedido, na figura de um mendigo. E ele começou a se aproximar do castelo em que antigamente ele era o dominador, antigamente ele era o comandante, e viu a situação, analisou o contexto, e viu que a mulher dele realmente estava aguardando ele, realmente estava esperando a volta, o retorno dele. Mas ela estava sofrendo muita pressão por parte do reinado, por parte do povo, dos moradores de Ítaca, porque sem um rei, facilmente cria-se uma fragilidade que pode ser aproveitada pelos territórios vizinhos. Portanto, ela estava quase prestes a ceder, a ser desposada novamente, mas Odisseu chegou e ela propôs um desafio para escolher o melhor pretendente, que seria armar um arco lá e conseguir. E quem conseguisse armar o arco e conseguisse fazer o disparo da flecha de forma mais magistral, de forma impecável, que conseguisse passar no meio de todos os orifícios, meio que tinha uma fenda feita entre machados. E essa fenda era repetida várias e várias vezes. Se a flecha conseguisse passar por essa fenda, por esse túnel, e acertar um determinado lugar lá, ela escolheria esse camarada aí. E aí, todo mundo tentou, vários caras se esforçaram, tentaram. Fato é que não conseguiram. Só o Odisseu, que estava fantasiado de mendigo, ele conseguiu. E isso gerou uma revolta. Que realmente eles viram que o poder estava ameaçado e ele iria tomar o trono. E aí ele começou a batalhar com todo mundo. E agora a gente entra em outro assunto. Assunto químico. Você percebe que teve várias tentativas de armar o arco. Assim também existem várias tentativas de adequação. Por exemplo, Penélope, que é a mulher de Odisseu, queria descobriu os melhores requisitos para substituir Odisseu. Então ela fez um teste. Percebe que tem um lugar que está em vacância e ela precisava de preencher esse espaço. E ela fez testes para isso. Assim também, para eleger uma boa fase móvel, para você fazer uma boa análise química, você precisa de usar o método de tentativa e erro. Ou seja, nem toda substância ela consegue ser separada adequadamente com a mesma fase móvel. Portanto, por exemplo, as substâncias apolares, elas tendem a ser melhor separadas com fases móveis apolares, como tolueno, hexano. Já substâncias polares tendem a ser melhor separadas, ter uma melhor resolutividade. Resolutividade é separar bem, é você não ter muitas misturas, não arrastar tanto. Você tem a tendência a ter uma maior resolutividade
com substâncias polares também. Por exemplo, amônio e também cloroformo é a polar, tem outra, etil. Os derivados os éteres, etiléter, metiléter, algumas dietilamina. Tem algumas fases móveis que podem gerar essa adequação. Talvez adicionar algum meio, alguma forma de acidificar para que cargas que possam preencher a solução. É outra forma de produzir essa polaridade e aumentar a resolutividade por consequência. Então, são esses os elementos que eu queria mencionar e comentar. Fiquem com Deus e até a próxima. E o exercício é fundamental para a vida, portanto, exercitem-se.